4 ativações musculares que você precisa aprender para prevenir, principalmente tratar também dores lombares, dores na parte baixa da coluna vertebral. É saber como ativar as costelas do seu abdômen. Por exemplo, você vai fazer um levantamento de algo pesado no chão, você vai ter que agachar e ativar e fechar muito bem as suas costelas, que a gente chama de bracing também na educação física. Fechar esse bracelete, essa estrutura também óssea e muscular que circunda, que envolve toda a sua coluna vertebral. Então, quando você ativa muito forte o seu abdômen, por exemplo, no exercício abdominal, muitas vezes você não vai entender, nossa, mas como que eu vou ativar, como que eu vou fechar essa minha estrutura abdominal? Você tem que fazer força e não soltar o ar. É na fase expiratória, expiração, soltar o ar. Quando você solta o ar bem forte, você consegue sentir uma ativação muito forte do seu abdômen. Mas quanto mais você conseguir ativar, fortalecendo, principalmente, porque às vezes você não tem uma estrutura abdominal forte, você não vai conseguir às vezes nem mexer as suas costelas. Mas fica tranquilo que pouco tempo, poucos meses de treino, fortalecendo o músculo abdominal, você vai conseguir realmente começar a fechar mais as suas costelas. Então, se você quer proteger a sua coluna num levantamento básico, na academia, um levantamento terra, por exemplo, você precisa aprender a ativar muito forte essa parte abdominal. E agora, por exemplo, por que eu deixo as costelas abertas também? Vocês devem ter visto também essa postura de puxar um pouco o abdômen, segurar um pouco o abdômen. A gente está ativando principalmente também o transverso do abdômen. Quando a gente ativa o transverso do abdômen, a gente está abrindo espaço, a gente está puxando, principalmente o nosso diafragma também. E dessa forma a gente também tem uma boa ativação, uma boa proteção da coluna vertebral, da parte lombar também. Mas se você quiser sustentar uma postura de peitoral uma torácica mais aberta, você faz o transverso do abdômen, que também protege a lombar. Eu utilizo essa respiração mais torácica, que a gente pode dizer, essa respiração torácica. Puxa mais torácica e menos na respiração abdominal diafragmática. A gente sustenta mais facilmente a nossa postura corporal na parte torácica. E quando a gente respira na parte torácica, a gente está também alongando um pouco os peitorais, porque é difícil você fazer uma respiração torácica com essa postura corcunda, com essa postura curvada. Quando a gente faz essa respiração torácica, a gente expande a nossa coluna, as vértebras da parte torácica. E é fundamental a gente entender os nossos 3 tipos de respiração, ativação também. Vocês viram também essa respiração diafragmática, quando eu solto o abdômen, quando eu respiro com o abdômen. É muito importante que a maioria das pessoas, elas têm um padrão respiratório que elas não têm consciência desse padrão respiratório. E você saber o seu padrão respiratório pode te dizer se você é uma pessoa que está muito relaxada ou se você está sempre no modo meio luta e fuga, em alerta, em estresse, que você tem que ser perfeito, que você tem que ser forte, que você suporta tudo, que você aguenta tudo. Então, se eu me pego muito só na respiração torácica, que eu estou fazendo essa ativação, muitas vezes eu posso estar me sobrecarregando, agindo, vivendo de uma forma relacionada ao medo, que eu preciso aguentar, que senão vai acontecer isso, aquilo. Muitos fisiculturistas, muitas pessoas, elas ficam muito tensas na questão abdominal. Tem que soltar o abdominal, acabei de, por exemplo, relaxar o meu diafragma. É muito importante, por exemplo, eu fazer esse vídeo calmo para vocês. Então, soltar o meu diafragma é extremamente importante também. Aprender a relaxar, fazer essa respiração abdominal. Vocês notaram também que muitas vezes, se eu soltar o meu abdômen bastante, eu fico em hiperlordose. Eu fico com uma curvatura não saudável para minha coluna vertebral. Porque todo mundo que está vivo tem coisas a trabalhar, ou tende a ir para hiperlordose ou para retificação lombar. Todo mundo
precisa trabalhar a parte da coluna, da lombar, não tem como fugir. E não tem como deixar de aprender essas respirações para você entender se você é uma pessoa que está conseguindo relaxar ou você é uma pessoa que só está relaxada demais, não presta atenção no centro do seu corpo, na respiração, extremamente importante, né? O core, que essa musculatura que envolve a coluna vertebral, né? Principalmente na parte mais baixa que eu estou falando nesse vídeo, né? O core é o músculo do abdômen, a pelve também, eu fiz uma ativação da pelve, uma parte mais baixa também. A gente tem que aprender a ativar o períneo também, né? Sabe aquele músculo lá embaixo da coluna que ninguém dá atenção, só depois que a gente tem muito problema que a gente começa a buscar sobre isso, né? Fisioterapia pélvica, por exemplo, é ativar, né? Como tem a Juliana Mota diz, o fufu, né? O músculo do ânus, né? Às vezes você não precisa segurar, às vezes precisa ir no banheiro, mas putz, não tem banheiro para ir, aí você faz uma contração do ânus, né? E aprender a ativar conscientemente o ânus é muito importante para você ter consciência sobre a sua coluna vertebral, principalmente as primeiras vértebras da coluna vertebral. Então, por exemplo, eu quando era fisiculturista no passado, eu ativava o meu períneo, a musculatura do ânus, quando eu fazia muita força, mas eu não tinha muita consciência que eu estava fazendo isso. Eu estava agindo inconscientemente, porque eu acreditava que eu tinha que ser muito forte, perfeito, musculoso, grande, que essa é a única saída da minha vida. Então eu tive que aprender também a ativar conscientemente para aprender essa energia da minha cintura pélvica, da minha coluna vertebral, criar consciência, sentir todos esses músculos que envolvem as nossas primeiras vértebras é extremamente importante, porque num simples movimento de agachar, por exemplo, se você quiser pegar um objeto do chão e não quiser agachar, eu recomendo muito que você puxe seu abdômen, ativa o seu transverso, faz aquela respiração torácica, ativa seu períneo também. Porque, gente, pensa, se você não ativa a sua pelve, por que vem essa hérnia umbilical? Fraqueza muscular, falta de ativação muscular, só pega o objeto do chão sem olhar para o seu músculo, para a sua contração muscular, para a sua ativação muscular. Então, a sua hérnia de disco lombar, né, vem a questão de, muitas vezes não é nem falta de força, é não aprender a questão postural e ativação muscular. A gente vê um monte de fisiculturista que está com hérnia, por exemplo, né, não fortaleceu o suficiente a musculatura abdominal e o core, né, que o core é abdômen, lombar, glúteo, o quadril, a parte da bunda também. Quando você ativa a bunda, o glúteo, você protege as suas primeiras vértebras da coluna vertebral também, né? Lá da parte sacral e também na lombar. A contração do glúteo protege as vértebras sacrais, né, do seu quadril e lombares também. Então, e também tem uma coisa muito importante também, que quando você ativa muito forte o seu abdômen, você ativa também a sua coluna, os músculos paravertebrais, os músculos da lombar. Sim, engraçado, você ativa o abdômen e o recrutamento da musculatura chega até a lombar. Vocês devem ter reparado que quando eu faço uma ativação muito forte do meu abdômen, a minha coluna ela tende a alinhar. Então, quando você ativa, principalmente para quem tem hiperlordose lombar, se ativa muito forte o seu abdômen, você corrige a lordose lombar. Então você protege a sua coluna e você consegue colocar ela no lugar. É claro que ficar ativando o dia inteiro para botar ela no lugar é complicado. Por isso que entra também a questão de saber relaxar, de estar numa rotina saudável de trabalho, não se sobrecarregar demais, né? Por exemplo, se você precisa ficar 9 horas em pé por dia fazendo força, é complicado. É necessário realmente uma mudança de rotina. E se você gostou desse vídeo, fiz com bastante amor e carinho, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amigo seu que está precisando saber disso, às vezes está com uma dor que não conhece, que não sabe, vai ajudar bastante ele, né? Que a gente
tem que criar consciência, entender, sentir principalmente a nossa musculatura. Então comece o fortalecimento da sua musculatura abdominal o quanto antes, vai ser fundamental para a sua saúde. O yoga te ajuda, pilates ajuda. Se você precisa melhorar as suas dores, eu recomendo inicialmente pilates e yoga. E musculação um pouquinho depois, porque você pode se machucar facilmente na musculação sem uma boa orientação, sem uma boa correção postural, sem um professor atento, sem um professor que realmente entenda um pouco de postura corporal. Claro que todo ser humano, todo professor faz o melhor que pode, mas eu também já fui uma pessoa muito ignorante, e não é porque a pessoa é formada que às vezes ela realmente pode estar te ajudando. Eu já fiz muitos erros, muita cagada também. E eu moro em Florianópolis atualmente, então se você precisa de uma consulta online, uma consulta presencial também, você pode estar entrando em contato comigo no meu Instagram. E é isso aí, gente. Espero ter contribuído com vocês. Não esquece de compartilhar o vídeo e deixar o seu like também. Deixa a sua pergunta, auxilie o canal também. Até mais.